a Assembleia reúne o quórum suficiente para iniciarmos os trabalhos, dou os trabalhos por abertos e passávamos ao período antes da ordem do dia. Exatas no início da ordem do dia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, eu pedia aos seus deputados que estivessem interessados em intervir neste período antes da ordem do dia, que fizessem o favor de se inscreverem. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Excelentíssima Mesa, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Membros da Assembleia Municipal, Sras. Presidentes de Junta e Srs. Presidentes de Junta. Uma breve declaração alusiva à data e ao momento em que estamos a viver, sobre os 40 anos do 25 de Abril e um breve pensamento. Os valores de Abril sempre. Abril é paz, igualdade, fraternidade, equidade, responsabilidade, solidariedade e, sobretudo, liberdade. O sonho de Abril em Chaves ainda não está cumprido. A equidade que se materializa com a coesão territorial só se garante com o cumprimento dos princípios constitucionais da universalidade e da igualdade. Chaves e o interior do país não podem ser os principais sacrificados no altar da austeridade, sofrendo pesadas penalizações nos direitos fundamentais de acesso à saúde, à educação e à justiça. Não queremos partilhar apenas os sacrifícios, queremos a solidariedade do litoral que ajudamos com os nossos impostos a prosperar e a crescer. Abril é evolução, é encontrar novas soluções para novos problemas. Não é optar pela solução mais simples de privar os cidadãos do interior dos direitos mais elementares, condenando-os ao regresso a um tempo de privações e desigualdades de triste memória para todos. Queremos ser Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Francisco Preto, por favor. Em primeiro lugar, apresento os meus cumprimentos ao Sr. Presidente desta Assembleia e, através da sua pessoa, cumprimento também todos quantos aqui estão presentes. Vou utilizar o tempo de que o Grupo do MAI dispõe neste período de antes da ordem do dia para me referir a algumas situações que consideramos preocupantes. A primeira tem a ver com a declaração que nos chegou, assinada por cerca de 90 residentes da freguesia de Outeiro Seco, nesta altura entregue ao Sr. Presidente desta Assembleia, que nos foi trazida acompanhada também de vários testemunhos fotográficos que se reportam à freguesia de Outeiro Seco e respeitam as gotos provenientes dos parques empresariais a norte da A24, no lugar de Val Salgueiro, que sem qualquer tratamento estão a ser lançados nas linhas de água. Acresce que atrás do solar dos Montalvões e quase até à escola de enfermagem é despejado lixo frequentemente. Às vezes é ateado fogo à lixeira, vendo-se algumas pessoas forçadas a sair de casa devido ao fumo das borrachas, plásticos e todo o tipo de materiais a arder. Torna-se necessário que a Câmara Municipal de Chaves, socorrendo-se inclusivamente da ajuda da respectiva Junta de Freguesia, averigue em concreto a situação e impeça que tais atos poluidores do meio ambiente se repitam, sendo certo que são passíveis, no mínimo, de processos de contornação. Fica, pois, aqui dado o alerta para estas situações graves, para que, posteriormente, ninguém, nomeadamente os responsáveis autárquicos, venham invocar o seu desconhecimento. Poderá também essa matéria ser substancialmente importante para alimentar uma boa reportagem servindo o interesse público, pelo que desde já lançamos o repto às nossas televisões e imprensa locais, às quais iremos fornecer cópia da declaração atrás mencionada. A segunda situação que pretendemos aqui evocar tem a ver com as obras no Largo do Arrabalde. Há cerca de 10 anos que os flavienses se deparam, em pleno centro da nossa cidade,
com umas escavações e obras que há muito pretendem ver terminadas. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves já disse publicamente que tais obras estariam concluídas até final do corrente ano. A verdade é que podemos constatar que aquelas obras estão já paradas desde o dia 8 ou 9 de abril, isto é, há quase um mês. Ora, sabendo nós que a data do final das obras é uma situação que preocupa todos os flavienses em geral e muito particularmente os moradores e comerciantes do local, pretendemos solicitar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves um esclarecimento sobre a razão de estarem inativas e ainda que nos informe se a data da sua conclusão se mantém até ao final do ano que decorre. Finalmente, e porque é uma das situações que mais nos apoquenta, e penso que também aos habitantes do nosso concelho e dos concelhos limítrofes, não poderemos deixar de reportar o seguinte. No passado dia 12 de março de 2014, reuniu extraordinariamente esta Assembleia para debater o tema da saúde no Concelho de Chaves. Após ali ter sido feito um apelo à união de todos os flavienses e dos grupos representados na Assembleia Municipal, acabou por ser aprovada por unanimidade uma moção conjunta, da qual, além do mais, consta no seu ponto 4, criar, no âmbito da Assembleia Municipal, uma comissão que, em conjunto com a Câmara Municipal, possa ser recebida pelo Sr. Ministro da Saúde, pelo Conselho Diretivo da ARS Norte, pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Alto Douro e pelo Diretor Executivo do ACES do Alto Tâmega. Verdade seja dita que foi algum esforço que o grupo do Movimento Independente votou favoravelmente a moção, dado que o defendido no ponto 3 desta, que é a criação da Unidade Local de Saúde, não merece a aprovação imediata do MAI, defendendo este movimento a continuação da integração no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro da Unidade Hospitalar de Chaves. Contudo, restituindo-lhe e até melhorando a dignidade que tinha há uns anos, maternidade, valências, urgência e consultas externas, resultando apenas para os nossos utentes que, em alguns casos de extrema gravidade, de certos e determinados exames específicos e de tratamento oncológico, em vez de serem enviados para o Porto, tal como acontecia anteriormente, fossem enviados para a Unidade Hospitalar de Vila Real, devendo esta ser equiparada aos melhores centros do Centro Hospitalar do Porto. Porém, no intuito de sair uma posição de força da Assembleia Municipal em relação ao melhoramento da Unidade Hospitalar de Chaves, acharam os independentes que seria bom para o nosso Conselho apresentar ao Sr. Ministro da Saúde uma moção aprovada por unanimidade, que demonstrasse união das nossas gentes que tão ignoradas têm sido. A comissão acima mencionada foi criada e a proposta assinada por cada um dos membros que a integram. Os Srs. Francisco Oliveira, Nuno Vaz, eu próprio, Manuel Cunha e Zélia Valoura, cada um deles representando, respectivamente, o PSD, o PS, o MAI, a CDU e o CDS. No dia 27 de março, pelas 17h45, por representarmos o MAI na dita comissão, fomos contatados, a pedido do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, no sentido de indagar da nossa disponibilidade para estarmos presentes numa reunião, nesse mesmo dia, pelas 21h30, tendo em consideração que o Sr. Ministro da Saúde iria estar em Vila Real no dia seguinte, 28 de março, e apenas pretendia receber o Sr. Presidente da Câmara e mais 2 pessoas. Nessa reunião noturna, onde todos os membros da Comissão estiveram presentes, à exceção do representante do grupo do PS que comunicou não ter possibilidade de comparecer, foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara que, uma vez que o Sr. Ministro, no dia seguinte, apenas o poderia receber a ele e mais 2 pessoas, estas teriam que ser as dos partidos mais votados no Conselho, isto é, o PSD e o PS. Ora, atendendo à moção que tinha sido aprovada, e especialmente ao seu ponto 4, a que aludimos atrás, tentamos desde logo averiguar a razão do Sr. Ministro apenas receber o PSD e o PS, conjuntamente com o Sr. Presidente da Câmara, também militante do PSD, e verificámos com espanto que não tinha sido dada qualquer justificação para apenas serem recebidas 2 pessoas, em vez das 5 que integram a Comissão. Apesar da nossa dedicação à política ativa ser recente, a verdade é que, de imediato, concluímos que uma decisão de receber apenas 2 pessoas de uma comissão de 5, sem qualquer explicação, é tudo menos uma deliberação inocente.
na interpretação mais linear e pondo o mesmo completamente de parte quaisquer teorias da conspiração, que, como se sabe, existem, o Sr. Ministro pretendeu logo calar 3 vozes, porventura algumas das mais incómodas. Assim, propusemos de imediato que, tendo em atenção a moção aprovada e que o Sr. Ministro da Saúde, sem explicação nenhuma, apenas queria receber uma parte dos elementos da comissão, criada nesta Assembleia Municipal, originando a divisão da unanimidade que dali tinha saído, nenhum elemento daquela comissão deveria comparecer na reunião e dever-se-ia começar a pensar em novas formas de reivindicação dos nossos interesses. Todavia, esse nosso entendimento não foi acolhido, prestando-se os elementos dos grupos do PSD e PS a acompanharem o Sr. Presidente da Câmara no encontro com o Sr. Ministro da Saúde, que, ao que sei, não resultou em nada nem em coisa nenhuma. Na passada quinta-feira, dia 24 de abril, foi-nos comunicado, quer a nós, quer aos restantes membros que integram a Comissão, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, que estava agendada para o próximo dia 5 de maio uma reunião com o Conselho Diretivo da ARS Norte, mas que não sabia quantas e quais pessoas das que integram a Comissão iriam ser recebidas. Ora, face à moção que foi aprovada por unanimidade nesta Assembleia e à Comissão nomeada, não mais pactuaremos com discriminações do género das que acima referimos, relativa à reunião com o Sr. Ministro da Saúde, sendo certo que o movimento independente está cansado de ver o poder, diga-se do qual têm resultado péssimos governos, repartido sempre pelos mesmos, isto é, PSD, PS e vice-versa. A força de uma equipa resulta da sua união. Quando nesta Assembleia foi nomeada uma comissão integrando membros de todos os grupos aqui representados, foi com a intenção de demonstrar a coesão que não toleraremos que os nossos interlocutores, aos quais são solicitadas reuniões, venham quebrar. Assim, afirmamos perante esta Assembleia que, se para alguma das tardias reuniões que ainda estão pendentes de realização for preterido qualquer dos elementos que fazem parte da Comissão, quer seja do MAI, quer seja de um partido político, de imediato abandonaremos essa Comissão e deixaremos de lado quaisquer conversações. Passaremos sim a ponderar outras formas de luta. Passaremos sim a ponderar outras formas de luta que nos pareçam mais sérias e produtivas e que no tempo oportuno transmitiremos aos flavienses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Zélia Baloura, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Srs. Secretários, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta, Excelentíssimos Srs. Membros da Assembleia Municipal, meus senhores e minhas senhoras. No dia 25 de abril último, assinalou-se em Portugal um facto histórico que representa uma mudança na forma de representatividade e participação democrática dos portugueses na vida política. Olhando retrospectivamente a sociedade portuguesa na época, apesar dos condicionantes sociopolítico e culturais, aparece esta como bastante interventiva e mesmo politizada, sendo, entre outros, os jovens, um dos rostos mais emblemáticos do período de transição para a democracia em Portugal. No entanto, nos alvores de um novo milénio e vivendo nós na denominada sociedade do conhecimento e da informação, muito se fala da falta de participação dos portugueses, sendo a abstenção eleitoral um dos mais fortes indicadores de tal situação. Apesar de haver estudos que mencionam a falta de interesse da população em geral e dos jovens em particular pela política, a intervenção política não se esgota na forma convencional como normalmente a concebemos, havendo uma relação direta entre política, cidadania e os pilares da educação do século XXI. Aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e a fazer parte. Sendo que todos estamos implicados na construção e robustez desses pilares que requerem um investimento constante ao longo da vida na formação das gerações futuras. É do conhecimento geral que os denominados
Aprendentes do século XXI, que vivem e nasceram na era das tecnologias de informação e comunicação, têm grande capacidade interventiva, nomeadamente através das redes sociais, tendo sido estas meios para depor alguns regimes com déficits democráticos no mundo. Todavia, e de acordo com as vicissitudes das sociedades contemporâneas cada vez mais globais, verifica-se não raras vezes que os jovens, e não só, têm mais afinidades com pessoas e acontecimentos no outro lado do mundo do que com aquilo que se passa na sua rua, no seu bairro ou com o seu vizinho. Contribuir para uma participação ativa e atenta na vida da comunidade onde nos inserimos e chamar os jovens a participar é uma responsabilidade de todos, atendendo ao papel educativo da sociedade em geral, além dos lugares tradicionais de educação e instrução. Tendo isso em conta, gostaria de perguntar se seria possível à edilidade flaviense, à semelhança do que acontece noutros municípios e até mesmo com a iniciativa da Assembleia da República Parlamento dos Jovens, a Câmara Municipal, em parceria com outras instituições, nomeadamente de ensino, promover a ideia de Assembleia Municipal Jovem como um passo importante para envolver os jovens nos procedimentos do poder local e para que estes se sintam parte nos assuntos que lhe dizem, de forma mais direta ou indireta, respeito, chamando os jovens para uma cultura participativa, promovendo uma educação para a cidadania que ultrapasse os muros da escola, dando-lhe um sentido prático, onde mais do que nunca faz sentido a premissa do agir local e pensar global. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Vaz, por favor. Muito boa tarde a todos. Começo por endereçar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, necessariamente aos vogais e secretários desta respectiva mesa, Sr. Presidente da Câmara, senhores vereadores e a Sra. Vereadora quando entrar, senhores Presidentes de Junta, senhores Presidentes de Junta, membros desta distinta Assembleia Municipal, digníssimo público e comunicação social aqui presente. A minha intervenção vai ser muito breve e vai ter apenas 2 ou 3 notas muito particulares. Primeiro, para dizer e lamentar que os 40 anos de 25 de Abril não tenham sido assinalados no nosso Conselho com uma dignidade que a efemeridade exigia. São 40 anos de 25 de Abril. Eu penso que seria possível organizar, não só no dia 25 de Abril, cerimónias, como por exemplo, dando alguma dignidade a esse momento, e esta Assembleia Municipal poderia ter sido realizada permitindo que todos os representantes dos vários partidos pudessem aqui fazer uma declaração e uma intervenção, à semelhança do que fez o Sr. Presidente da Câmara hoje, penso que tardiamente, porque devia ser feita no próprio dia, no dia de Abril, no dia 25 de Abril, isso não foi possível. E também seria possível, penso eu, que o próprio ano pudesse ser programado com iniciativas que visassem não só assinalar este evento, mas também, de alguma forma, permitir que a marca da democracia de Abril pudesse ficar ainda mais, de uma forma mais indelével, nas nossas crianças, nos nossos jovens, porque quem não viveu Abril, quem não participou em Abril, tem alguma dificuldade em perceber a grandiosidade desse momento. E, portanto, era importante que quem tem responsabilidades políticas pudesse organizar espaços para que, efetivamente, os valores de Abril, que são absolutamente essenciais, a democracia e a liberdade são absolutamente essenciais e basilares. E depois vem a evolução, vem o desenvolvimento, vem o crescimento. Esta era a primeira nota. A segunda nota era para dizer que ficou o compromisso na última Assembleia Municipal, não na extraordinária, mas na anterior, de nos ser remetido através da mesa o relatório relativamente à execução do Plano Estratégico Chaves 2015, bem como o diagnóstico feito pela empresa consultora que está a colaborar na elaboração do Plano Estratégico. Não o recebemos até esta data, portanto aguardamos que nos o façam chegar para que nós possamos aí sim dar os contributos que fervorosamente queremos dar. Também queremos dizer mais alguma coisa, que é o seguinte: quanto à questão da saúde, era importante que o espírito de comunhão e de unanimidade que foi gerado e que de alguma forma foi quebrado
por causa de uma reunião que foi tida com o Sr. Ministro da Saúde, por imposição do respectivo gabinete, na qual só puderam estar presentes 2 elementos, eu próprio e o Sr. Oliveira em representação do PSD e o Sr. Presidente da Câmara, que pudesse no futuro não ser repetido e que todos os elementos da Comissão pudessem estar presentes. Como também era importante que esta questão da saúde não servisse para discussão política ou partidária e não servisse para alimentar política nos jornais e que não servisse para dar informações erradas que não correspondem àquilo que se diz efetivamente nas reuniões. E, portanto, deixava aqui também esta nota. E, por fim, só para terminar, dizer que era importante, que era muito importante, que uma obra que já foi aqui assinalada há bocadinho, que efetivamente pudesse ter desenvolvimentos, porque é fundamental que seja concretizada, que tem a ver com as obras de Santa Engrácia, penso que são quase Santa Engrácia, as obras que estão a decorrer no tabulado. Eu acho que já as podemos qualificar como Santa Engrácia, a ver se elas se desengraçam. Boa tarde, até já. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Pimentel. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Secretário, Sra. Secretária, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Sra. Presidente de Junta, Srs. Deputados, Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Eu venho cá hoje porque acho que tenho o dever de vir aqui porque a data que foi comemorada há dias nos passos do Conselho, na minha maneira de ver, devia ser um bocadinho mais cuidadosa e, ao mesmo tempo, respeitar aqueles que há 40 anos tudo fizeram para que Portugal vivesse numa democracia representativa, uma democracia que, de facto, deu progresso, que deu, de facto, confiança e que desenvolveu a nossa sociedade ao ponto em que nos encontramos e que estamos ao nível das sociedades mais desenvolvidas da Europa e do mundo. O 25 de Abril foi uma data que marcou a sociedade portuguesa, uma sociedade que estava atrofiada, uma sociedade que, de facto, que não se desenvolvia, uma sociedade que estava mais interessada em, de facto, em escravizar, não é bem este o termo, mas mais ou menos as nossas províncias e aqueles que, de facto, que nós que estávamos a usufruir desse estatuto de colonizadores e, por conseguinte, o nosso governo de então tinha mais interesse em manter-se ligado às tais ditas províncias ultramarinas do que defender os interesses e desenvolver o interior e o próprio país. Temos que agradecer a todos aqueles que participaram no 25 de Abril e principalmente os nossos capitães de Abril, aqueles que de facto tiveram a coragem e de facto a honra de nos representarem como os nossos garantes da nossa liberdade e aqueles que nos conduziram à situação em que nos encontramos. Temos que agradecer ao General Spínola, ao General Costa Gomes, ao Pinheiro de Azevedo, ao Dr. Mário Soares, ao Dr. Sá Carneiro, ao Jaime Neves e, por último, ao Ramalho de Yanes. Temos que agradecer a todos, aos líderes dos partidos, mesmo àqueles que, de facto, que defendiam sistemas de sociedade que não se identificavam com a esmagadora maioria da sociedade portuguesa, ao qual nós rejeitamos no futuro através do voto, mas que respeitamos. Eles defendiam os seus ideais, não eram os meus, nem da esmagadora maioria de vocês, mas eles tinham os seus ideais, defendiam o sistema da União Soviética, defendiam o sistema de Cuba e do Peru. Isto era aquilo que na altura se dizia e aquilo que afirmavam os nossos líderes. Estamos a falar do 25 de Abril e estamos a falar 40 anos de uma história que um país teve e que não podemos esquecer. Também quero, de facto, aqui lembrar alguns líderes distritais, como é o caso do Dr. Júlio Montalvão Machado, homem que eu sempre respeitei, embora não me identificasse
do meu modelo de sociedade com ele, muito próximo sim, mas havia coisas que discordávamos totalmente e por isso eu nunca me identifiquei com ele. Temos que também lembrar aqui do Dr. Armando de Azevedo, que a nível distrital também teve um papel muito importante, com o Dr. Júlio Montalvão. Ambos os dois eram as figuras mais representativas. O Dr. Otílio, parece-me que é o Otílio que se chamava também, a nível distrital. Por conseguinte, pessoas que cada um puxava para o seu lado, mas que respeitavam-se mutuamente. Temos que falar também em alguns líderes locais. Eu aqui peço algum bocadinho, que eu não tive o cuidado de consultar aos meus alfarrábios, fui aqui que fiz o rascunho que aqui tenho, como o Dr. Filó Guimarães, infelizmente já não está entre nós, como o Dr. Roque, o Dr. Barzão Antunes, o Almeida, o Anselmo. Eu não sei se de facto o senhor doutor Altamiro Claro era da Fundação. Eu conheci mais ou menos os antigos, mas como nós consideramos da Fundação os 74 e não os 75 daí para a frente, não sei se a data é 74 ou 75, são que estão ali muito próximo e conheci-os, como foi o Alcino, que hoje está no meu partido, também naquela altura que estava ao pé de vocês. E, por conseguinte, entre nós temos já falecidos o António Branco Teixeira, o Manuel Branco Teixeira, o Sr. Ramiro Mourinho, o Sr. Teodoro de Freitas, o Antero Rodrigues, o Fausto, o Manuel Ribeiro, o Roxo, o Cadete, o Adelino, outros tantos do meu partido que também, infelizmente, já faleceram. Temos também no CDS o Madureira, o Dr. Borrelho, o Martins da Farmácia, o Mário Cunha, o Carmo Mendes já falecido, o Monteiro, entre outros. No MDP-CDE tínhamos a doutora Marília Matos, o Leão, o Adamastor, o Cipriano, outros muitos que, que eu sei o nome deles, mas como já não estão nessa área, felizmente já não estão nessa área, alguns até estão na minha área, eu até vou deixar de... mas sei os nomes deles e sei o que estavam. Por conseguinte, o 25 de Abril, como veem, trouxe-nos dois tipos de sociedade que hoje, depois de tudo quanto nós fizemos naquela altura, éramos adversários, éramos inimigos. Hoje, felizmente, já não somos adversários e muitos de nós até somos amigos. Esquecemos tudo. Estamos todos integrados numa sociedade mais desenvolvida. E por isso estamos aqui a comemorar a data que muito nos orgulha e temos que agradecer a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para que a sociedade portuguesa fosse mais justa, para que estivéssemos melhores estradas, melhor escola, melhores universidades, melhores fábricas, melhores tecnologias, melhores indústrias, tudo quanto temos de bom, que devemos lembrar. O que temos de mal, devemos tentar remediar e tentar, de facto, que resolver o problema com o tempo, e só o tempo é que resolve as coisas. Por mim, eu tenho muito gosto em ter participado em tudo no 25 de Abril. Tenho que lembrar o 11 de Março e o 25 de Novembro. 11 de Março, uma data, de facto, que foi fabricada por pessoas que, de facto, defendiam outros modelos de sociedade. Mas eu não vou esticar, nem vou estender. Temos que agradecer aos do 25 de Novembro. Foram eles que permitiram que Portugal fosse um país livre e democrático. Meus senhores e minhas senhoras, muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Deputado.